Boa noite a todos. Nós vamos mais uma vez transmitir uma aula e compartilhar o conteúdo do tema expresso no tema, que é o tema do o gigantismo de Rabi Akiva. Hoje nós vamos falar sobre uma das personalidades mais espetaculares de toda a história do povo de Israel. E o incrível é que Rabi Akiva não é um personagem bíblico. Em geral, as pessoas mais importantes do povo de Israel são trazidas na Torá, na própria Torá. Rabi Akiva não é do período da Torá, ele é do período pós-bíblico, mas é uma das figuras mais espetaculares de todos os tempos. Para termos uma ideia de quem era Rabi Akiva, o maior rabino dos últimos 1000 anos, rabino, eu falo não líder, estou querendo falar no aspecto da Halachá, no aspecto da Halachá da lei judaica. O maior líder dos últimos 1000 anos foi Rambam, Maimônides, que codificou as leis das 613 mitzvot, preceitos bíblicos. Inclusive, foi ele que falou também sobre as 7 leis universais dos Bnei Noach, dos filhos de Noé. Maimônides é o maior rabino da lei judaica, o maior legislador, rabino legislador dos últimos 1000 anos, Maimônides. Dos últimos 2000 anos, o maior rabino legislador do povo de Israel é Rabi Akiva. E dos últimos 3000 anos é o próprio Moisés, Moshe, que nos entregou a Torá. Vamos falar um pouquinho sobre Rabi Akiva, a época que ele vivia. Ele surge na época, os últimos 10, 20 anos do Segundo Templo. Ou seja, ele surge aproximadamente há quase 2000 anos atrás. Quem é Akiva Ben Yosef? Na verdade, eu dei uma informação imprecisa aí para o próprio Ivan. Descendente do Nero é o Rabi Meir Balanese, um dos alunos principais do Rabi Akiva. Rabi Akiva é descendente de Sisra. Sisra era um arqui-inimigo do povo de Israel, mas que seus descendentes se converteram ao judaísmo. E Rabi Akiva, ele é descendente de conversos ao judaísmo. O pai dele, o avô dele, mas ele é descendente de pessoas que originalmente não eram judias e que abraçaram o judaísmo. Rabi Akiva, para termos, já vamos falar um pouco mais sobre a personalidade dele. Rabi Akiva, até os 40 anos de idade, era uma pessoa iletrada, uma pessoa que não sabia nem ler, nem escrever. Na comunidade judaica, por exemplo, é muito difícil encontrar alguém que não saiba ler e escrever. É mais fácil encontrar judeus que não sabem nem ler nem escrever em hebraico, mas, em geral, os judeus sabem ler e escrever a língua do próprio país. Meu pai, falecido, ele era europeu. O Brasil é maior que a Europa, então é comum que europeus saibam mais línguas que os brasileiros, porque a única língua do Brasil é praticamente o português, salvo raras exceções, tem o tupi-guarani, minorias aí dos indígenas e outras línguas mais, mas a principal língua desse continente chamado Brasil é o português. Mas a Europa, ela é fracionada em muitos países. Então, meu pai, ele falava 7 línguas fluentemente. Não porque ele era um intelectual, porque ele era um europeu. O europeu, em geral, e um judeu também, já fala naturalmente mais uma língua, e a Europa é menor que o Brasil, né? Muito bem. Mas o Rabi Akiva, ele não sabia ler e escrever a língua do país dele. Ele era um analfabeto mesmo. Ele trabalhava como capataz, ele era um fiel
funcionário de um homem muito rico, chamado Kalba Savua. Kalba Savua, ele é lembrado nas histórias da destruição do Segundo Templo. Haviam 3 judeus muito ricos na cidade de Jerusalém. Um deles, então, os 3 deles, um deles tinha depósito de grãos, outro tinha depósito de óleo e outro tinha depósito de lenha. E chegaram os sábios à conclusão que o mais rico de todos era o que tinha de lenha, porque o volume e a quantidade de lenha para suprir a mesma energia que o óleo ou ocupar o espaço dos grãos é bem maior, etc. E um deles era Kalba Savua. Kalba Savua é um termo milionário como um cão faminto e saíram totalmente satisfeitos, porque ele tinha a grande mitzvah de hospitalidade. Vamos nos lembrar que, segundo o judaísmo, receber visitas em casa é mais importante que receber a presença de Deus. Da onde nós sabemos isso? Que quando Abraão Avinu, o patriarca Abrão, estava convalescendo da sua circuncisão, então apareceram 3 anjos disfarçados sob homens. Depois a outra religião recorreu aí a um plágio barato aí, macaco trico, imitaram a gente, esse negócio de 3 anjos que vieram das boas notícias. Tinha que cobrar royalties do Avraham Avinu, royalties. Vieram 3 anjos, marca registrada, né? Então vieram 3 anjos e na hora Avraham falou, Hashem veio visitar, deixa eu ver, Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera. Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera. É a quarta parashá da Torá, Vayera. E se fez ver, Deus foi visitar Avraham. E tem uma hora que ele fala Ado-Nai, é um dos nomes de Deus. Mas essa palavra também significa meus senhores. Então, aqueles que interpretam que ele pediu para os 3 anjos, que ele não sabia que eram anjos, pensava que eram pessoas, meus senhores, esperem um pouco. Mas Urashi explica que não, que tem uma outra opinião que fala, meus senhores, na verdade, o nome de Deus, Ado-Nai. Então, o Abraão falou, Hashem, espera um pouco que eu vou receber as visitas. Como quem diz, se Deus pode esperar para que recebam as visitas, então receber visitas em casa é mais importante que receber Deus. Tamanha importância que Hashem dá à hospitalidade. Receber pessoas em casa é mais importante que receber a presença divina. Muito bem. Esse Kalba Savua, ele era um homem muito rico. E ele sempre viu o Rabi Akiva como um fiel funcionário dele. E o Rabi Akiva estava no campo, e ele avistou a filha do patrão dele. E a filha percebeu que o Rabi Akiva a apreciava. Ela era solteira e ele era solteiro. Ele era mais velho que ela, bem mais velho. E ela percebeu que ele tinha qualidades muito grandes, apesar de ser iletrado. Ela percebeu que Rabi Akiva tinha um potencial incrível. Então ela tomou a liberdade, o nome dela era Raquel, a filha do Kalba Savua. Ela falou o seguinte, eu vejo que você me trata muito bem, eu vejo que você tem algum interesse em relação a mim. A moça falou, o Rabi Akiva deu a entender que sim, muito sutilmente. Ela falou o seguinte, se você for estudar Torá, eu me caso com você. Mas a condição é que você vá estudar a Torá. Ele nem vacilou, nem piscou. Ele falou, vamos sim, vamos estudar a Torá sim. E ela acabou se casando com ele. A primeira providência do pai dela foi deserdar os dois. Falou, o quê? Você vai casar com meu funcionário? Qual é a tua? Meu. Ele não era paulista, ele não falou meu. Ele falou, o quê?
Com Rabi Akiva, não, eu não concordo com esse casamento. Com Rabi Akiva, não era Rabi Akiva, era Akiva. Akiva. Não concordo com esse casamento. E ele acabou deserdando os dois. E ela estava disposta a eles levarem uma vida sacrificada, contanto que ele estudasse Torá. Rabi Akiva começou a estudar Torá, ele estava na flor da idade. Ele começou a estudar Torá com 40 anos de idade. Não tem aquela frase popular que fala que a vida começa aos 40? Muito bem. Rabi Akiva tinha 40 anos de idade. E ele viu uma pedra perfurada, próximo a uma caverna. Ele viu uma pedra perfurada. E ele falou, por que essa pedra está perfurada? Ele perguntou para as pessoas, falou, ela foi removida, mas ela estava debaixo de uma goteira natural dentro de uma caverna. E a goteira perfurou a pedra. Então ele fez uma dedução lógica. Se a água que é mole perfurou a pedra que é dura, as palavras da Torá que são fortes como uma rocha, em termos de vigor, vão acabar penetrando o meu coração, que é um coração mole, que é um coração de carne, né? E aí a gente não sabia, mas tem um ditado popular brasileiro que a origem é nessa expressão do Rabi Akiva. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Quem falou isso? Rabi Akiva. Quando? 2000 anos atrás. Depois essa frase foi para o grego, para o latim, para o aramaico, para outras línguas, tantas outras, até que chegou no português. Mas quem falou essa frase, em outras palavras, foi Rabi Akiva. Rabi Akiva começou a estudar junto com o seu filho. Eles tiveram um menininho, um menino, depois de casados. O menino, quando fez 2, 3 anos, foi estudar a Torá. Foi estudar o Aleph Beit, o alfabeto em hebraico. O papai foi junto com o filhinho. Acharam esquisito, né? Que no maternal só tinha crianças de colo lá, e de repente chega um mesarrão lá, falou, não, eu vou aprender hebraico junto com eles. E ele começou a aprender. Só que Rabi Akiva não parou mais. Não parou mais. Para termos uma ideia de quem era Rabi Akiva, no período do Talmud, nós temos o Rabi Akiva era da época da Mishnah, anterior à Mishnah. A Mishnah foi compilada no ano 210 da Era Civil. Rabi Akiva ele era anterior, ele pegou ainda os últimos 20 anos do Segundo Templo. Rabi Akiva, do período da Mishnah e da Gemara e do Talmud inteiro, que são milhares de sábios, Rabi Akiva era praticamente o principal deles. Foi o maior personagem da história talmúdica, Rabi Akiva. Rabi Akiva ele é citado em discussões inúmeras vezes no texto da Mishnah. Para termos uma ideia de quem era Rabi Akiva, Moshe Rabbeinu, quando foi receber a Torá no Monte Sinai, Deus mostrou para ele o YouTube. Deus falou para Moshe, você sabe o que é YouTube? Moshe falou, não. Ele falou, é um aplicativo que vai ser baixado da internet daqui a 3.330 anos. Não estou brincando. Hashem mostrou cenas para o Moshe Rabbeinu, cenas futuras. O YouTube ainda não mostra o que vai acontecer no futuro, só mostra o que acontece no presente e no passado. O futuro ainda não. Muito bem, Moshe mostrou cenas. Hashem, Deus mostrou cenas para o Moshe daquilo que ocorreria no futuro. Hashem foi mostrando cada geração. E uma hora, Hashem transportou Moshe para uma aula ao ar livre, contendo milhares de pessoas. E quem estava lá na frente falando? Rabi Akiva. E aí Rabi Akiva estava falando de coisas muito profundas e muito abrangentes. Rabi Akiva conseguia tirar centenas de alahot das coroas das letras, como elas são escritas no Sefer Torah. Algumas letras têm risquinhos em cima das pontas da letra, que são chamadas em aramaico de tagin. Tagin significa coroas. Rabi Akiva, ele deduzia pelos
para as formas de raciocínio, estudo e processos de interpretação da Torá, ele deduzia centenas de halachot, de leis judaicas, somente das coroazinhas que são escritas no topo de algumas letras do rolo, do pergaminho manuscrito do rolo da Torá. E Moshe foi lá para o fundão da aula. E ele viu que Rabi Akiva estava se aprofundando muito. E no final da linha de raciocínio do Rabi Akiva, que o Moshe não estava conseguindo acompanhar, Rabi Akiva falou: isso que eu acabei de aprender, Deus transmitiu para Moshe no Monte Sinai. Como é possível que Rabi Akiva estava explicando uma coisa que Deus transmitiu para o Moshe e o Moshe estava no fundão daquela aula, naquele momento, e o Moshe não conseguiu chegar até o final do raciocínio do Rabi Akiva? Como é possível? Muito simples. Moshe realmente recebeu aquele conhecimento, mas não se aprofundou tanto como o próprio Rabi Akiva. Aí Moshe chegou para Deus e falou: Hashem, isso está no Talmud, Hashem, quem merece que receber a Torá e entregar para o povo de Israel é Akiva, filho de Yosef, e não eu. Hashem respondeu a Moshe: eu quero que seja você, e fim de papo. Eu tenho os meus motivos infinitos de Deus, eu quero que seja você. Mas o seu raciocínio está certo, que Rabi Akiva é muito, muito grande. Rabi Akiva. O Akiva, analfabeto e letrado, com a idade de 40 anos, começou a estudar a Torá e não parou mais. Ele estudou 12 anos, ele acabou se distanciando de casa, a esposa ficou com os filhos. Ele estudou 12 anos, desculpa, ele estudou 20 anos e conseguiu 12 mil alunos. Ele estava voltando para casa, ele ouviu a esposa falando com a vizinha: olha, meu marido está há 20 anos fora de casa, só para estudar a Torá. Se depender de mim, ele fica mais 20 anos. Rabi Akiva nem falou: oi, como vai? Tudo bem. Virou as costas, foi embora estudar mais 20 anos. Ele conseguiu mais 12 mil alunos. Total, 24 mil alunos. Que os 24 mil alunos não eram adolescentes do cursinho preparatório para vestibular. Os 24 mil alunos eram 24 mil mestres, eram 24 mil rebes, que tinham uma infinidade de alunos debaixo deles. Rabi Akiva era o maior deles. E Rabi Akiva, quando voltou, depois de 40 anos de estudo, se tornando o maior rabino daquela geração e o maior rabino dos últimos 2.000 anos, quando ele estava se aproximando de casa, a esposa dele tentou se aproximar dele, só que ele estava cercado por uma multidão de alunos. Os alunos não queriam deixar se aproximar dele. Aí Rabi Akiva falou: deixem essa mulher se aproximar de mim, porque eu sou o que sou e todos vocês são o que são por causa dela. Só por causa dela. E aí eles deixaram a esposa se aproximar do próprio marido. Veja, não é uma regra geral para todo mundo, não é que tem que sair de casa, ficar estudando Torá 40 anos, depois falar para a esposa: oi, como vai? Tudo bem. Rabi Akiva era uma exceção, não era regra, era uma exceção. Via de regra, há uma obrigação de todo e qualquer marido tratar a esposa muito bem, se dedicar à esposa, dar toda a atenção à esposa. E eu já falei aqui em outras ocasiões que o sustento de um homem consegue ter sucesso na sua parnassá, em hebraico, sustento, única e exclusivamente por causa da sua esposa. Vale a pena tratar bem a esposa. Tratar bem a esposa é receita para ficar rico. É por isso que a gente encontra tanto pobretão, porque não trata a esposa devidamente. Querem ficar ricos, querem conseguir o seu sustento e o fluxo de bênçãos de Deus sob forma de din-din, de tudo beleza, de dinheiro. Então, sustento, então, tratar a esposa devidamente. A esposa é o pilar da casa. Tira o pilar, a casa cai. Então, a gente tem que manter muito bem o pilar para não cair a casa.
Então, a gente tem que reconhecer a dedicação da esposa, que é uma mãe, que é uma filha, que é uma irmã, que é uma esposa, etc. A mulher sempre se dedicando ao máximo. A forma de reconhecimento é tratá-la como uma verdadeira rainha. Nós não é que nem como agora faleceu o príncipe Philips, ele não era o rei, ele era o esposo da rainha Elizabeth, por isso é chamado príncipe. Todos nós somos príncipes, mas nós somos casados com uma rainha. Não é o rei e a rainha, é a rainha e o marido da rainha, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, né? Uma vez encontraram um documento da Idade Média que um cristão falou para um judeu: escuta, eu tenho uma pergunta para fazer com vocês. É verdade que vocês não dão uma surra na sua esposa pelo menos uma vez por dia? A judeu falou: não, nós somos proibidos de tocar um fio de cabelo da própria esposa para agredi-la, totalmente proibido. Aí o cristão falou: vocês são demoníacos, vocês são compactuados com o diabo. Sempre soubemos que os judeus são diabólicos, afinal das contas. Onde já se viu não bater, não surrar a esposa pelo menos uma vez por dia? Essa era a mentalidade dos cristãos da Idade Média. Os judeus eram chamados de demoníacos porque eram os únicos que não batiam em suas esposas. Muito pelo contrário, a tratavam dignamente, devidamente, com todas as atenções que elas merecem. Muito bem. Rabi Akiva, então, ele foi o maior da época do Talmud, e ele é uma outra história, já comentamos aqui, os 24 mil alunos, vamos comentar a oportunidade que faleceram nesse período que temos um luto no Sfirat HaOmer, mas Rabi Akiva, ele tinha 5 alunos remanescentes, que eram gigantes do judaísmo. Quem é o principal aluno do Rabi Akiva? Rabi Shimon Bar Yochai, o compilador do Zohar, principal obra da Kabbalah. Vou aqui falar uma expressão um pouco perigosa, está escrito no Zohar que quem olhava para o Shimon Bar Yochai é como se estivesse olhando para Deus. Deus nos livre, longe de idolatria, mas Rabi Shimon Bar Yochai era tão anulado perante Deus que quem olhava para ele sentia a presença divina. Não que ele fosse Deus, mas sentia a presença divina junto com ele. Quem era o mestre do Rabi Shimon Bar Yochai? Rabi Akiva. Então, nós não temos ideia de quem é esse Rabi Akiva, que começou a vida praticamente aos 40, ele estudou a Torá até os 80, e ele lecionou até os 120. Ele viveu bastante. Não fumava, não bebia, não jogava e comia sucrilhos Kellogg's. Não estou brincando. Rabi Akiva, ele teve uma vida longa por conta da dedicação ao público. E aí vai uma receita do judaísmo para termos uma vida longa. Nós vivemos esse mundo enquanto nós somos necessários. Então, uma receita para vivermos bastante é sermos bastante necessários. Podermos influenciar positivamente muitas pessoas. Então, enquanto as pessoas precisarem da nossa orientação, então Deus dá uma colher de chá para vivermos cada vez mais e mais e mais. Então, uma receita de longevidade é fazermos com que as pessoas precisem da gente. Então, Deus vai nos manter cada vez mais nesse mundo físico e material, com uma vida longa e com muita saúde. E Mashiach chegando, aí a preocupação nossa não vai ser, ninguém vai ter medo de morrer. Diante das revelações futuras, nós vamos ter medo de viver. Não, estou brincando. Na verdade, nós vamos ter grandes revelações com a chegada do Mashiach. Rabi Akiva, ele era chamado de Rabi. Tem 2 tipos de sábios do Talmud, aqueles que são chamados de Rabi e aqueles que não são chamados de Rabi, são chamados de Raf, etc. Rabi seria o grande mestre. Mas tem um segredo por trás dessa palavra. Moshe Rabbeinu, ele colocou as 2 mãos em cima da cabeça do Yoshua ben Nun, o seu sucessor, e transmitiu a sua inspiração para o principal aluno e sucessor. E assim, sucessivamente, os grandes mestres colocavam as 2 mãos em cima da cabeça de seus alunos, e assim também
davam a certificação e qualificação que os habilitava como rabinos, como mestres. Só que na época dos romanos, os romanos perseguiram tanto os judeus que eles tentaram interromper a transmissão milenar da tradição por meio dessa cerimônia onde o mestre colocava as duas mãos acima da cabeça de seus alunos. E começou a ser interrompido. E realmente, de fato, foi interrompido. Então, até a época do Talmud, havia sábios que os seus mestres colocaram à mão. O nome do diploma rabínico em hebraico é smichá. Smichá tem vários significados, um deles é apoio, porque além do documento do diploma de rabino, o mestre colocava a mão acima da cabeça de seus alunos. Quem é chamado de Rabi no Talmud, na Mishnah, na Gemara, então tem essa transmissão sem ser interrompida. Quem já não se chama mais Rabi, conseguiu se formar rabino, mas não com aquela cerimônia de transmissão da inspiração desde a época de Moshe Rabbeinu, mestre para alunos. Rabi Akiva, ele tem muitas máximas de sabedoria que são trazidas no Talmud. Uma delas é que ele diz que a principal, a mitzvah de ama teu próximo como a ti mesmo, é a regra geral que se expressa em toda a Torá. Rabi Akiva também era da escola de Hillel. Rabi Akiva era aluno de Rabi Eliezer ben Hurknus, que era aluno de Rabi Yohanan ben Zakkai, e Rabi Yohanan ben Zakkai era aluno de Hillel Zaken, Hillel o ancião. E Rabi Akiva, ele era da escola filosófica e da Halachá de Beit Hillel, e não de Beit Shammai. E Rabi Akiva também pedia para Deus, matai e a avó vê Akaimeno. Quando virar a oportunidade de eu santificar o nome de Deus com a minha própria vida, porque a gente fala no Shema Israel, na sequência do Shema Israel, e amarás a teu Deus, ve'ahavta et Hashem Elokecha, do eterno teu Deus, bechol levavcha, com todo o teu coração, bechol nafshecha, com toda a tua alma, bechol meodecha, com tudo de si. Então, uma das explicações que é com toda a tua alma, ou com tudo de si, que é até o ponto de se sacrificar. Ele Akiva pedia isso, e realmente ele, com mais 9 sábios da mesma geração, foram martirizados pelos romanos. Rabi Akiva faleceu com a idade de 120 anos, totalmente martirizado. Ele foi torturado pelos romanos e ele morreu numa fogueira. E quando ele estava perecendo, ele falou a frase máxima do judaísmo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quando ele falou a palavra Echad, que significa um, quando ele estava terminando de falar Echad, então a alma dele saiu do corpo, ele entregou a alma a Deus, santificando o nome de Deus. Há muitas histórias do Talmud envolvendo Rabi Akiva. Uma vez tinha um judeu que se encontrou com o Rabi Akiva e falou: o quê? Os romanos estão te perseguindo? O senhor ainda continua transmitindo a Torá, coisa e tal? Aí o Rabi Akiva falou: claro, o nome desse judeu era Papus, um nome latinizado, Papus, ou grego, Papus. E o Rabi Akiva deu aquele exemplo famoso, que a raposa chegou para os peixinhos e falou: peixinhos, peixinhos, vocês estão aí dentro do rio? Os pescadores estão aí no encalço de vocês, estão jogando as redes. Venham para o meu lado. A raposa queria faturar os peixinhos. Venham aqui para o meu lado. Aí os peixinhos responderam para a raposa: raposa, raposa, você que se diz a mais esperto entre todos os animais, se a água, que é a nossa vida, a nossa fonte de oxigenação é da água, se aqui nós vivemos, imagine, e há perigos com os pescadores lançando redes, etc., imagine o perigo que seria nós fora da água, que não conseguimos nem respirar. Rabi Akiva respondeu para o Papos: se a Torá é a nossa vida, fonte inesgotável de inspiração, e há perigos, imagine só nós sem a Torá, o perigo é muito maior. Depois eles se reencontraram na prisão, quando foram presos pelos romanos, e o Papus ficou sem graça, porque ele foi preso por sonegação fiscal do imposto de renda lá para os romanos, e o Rabi Akiva foi preso porque ele estava difundindo o judaísmo. Aí o Papus falou para o Rabi Akiva: feliz é você, Rabi Akiva,
que está aqui preso pelos romanos por uma boa causa e não pelas falcatruas que eu sempre fiz nos meus negócios, etc., né? Então, Rabi Akiva é considerado o maior rabino dos últimos 2000 anos. Há uma infinidade de histórias e máximas de sabedoria e discussões da Halakha ligados ao Rabi Akiva. Pessoal, faltam menos de um minuto aqui. Eu peço que todos cliquem no link para voltarem para a segunda parte, que nós vamos abrir aqui para perguntas, né? Responder na medida das possibilidades as perguntas. Então, é só clicar no link e a gente volta para a mesma sala, tá bom, pessoal? Eu estou contando com vocês, a qualquer momento vai ser interrompida a transmissão.